Olá, povão, tudo bem? Mais um episódio hoje do LunaCast com uma convidada muito especial. Eu conheço há 10 anos, é a Meca Andrade. Se você é da área há muito tempo, você já conhece, porque o projeto do podcast é um projeto para pessoas que já estão na área há mais tempo, que já estão querendo fazer reflexões um pouco mais avançadas e vamos fazer essas reflexões de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem minuciosa hoje sobre comportamentos agressivos e outras coisas aí em torno disso. Vou pedir para minha convidada se apresentar aqui um pouco mais. Bom, obrigada, Luciano, por me receber aqui no podcast. Eu sou a Meca Andrade, eu sou psicóloga, analista de comportamento. Eu fiz meu mestrado sob orientação do Murray Siedman, que muito da sua audiência conhece. Trabalhei com o Murray por 6, 7 anos nos Estados Unidos e conheci ele em outros lugares também. Meu interesse por autismo apareceu bem cedo na minha vida, então eu trabalhei sob dentro da análise do comportamento, em vários modelos, né, ainda de serviço. Eu comecei na época do Lovaas, então eu conheço bem aquele modelo e todas as transformações e críticas que foram sofrendo e as melhorias. E então estou nessa área há bastante tempo. E acabei, enfim, não tanto por escolha, mas talvez quase que por circunstâncias, me aprofundando e me especializando e me interessando bastante por problemas de comportamento mais graves, né? Até porque quando eu fui para os Estados Unidos, nos anos 90, a gente estava vivendo justamente aquela transição do modelo manicomial, da institucionalização segregada desses pacientes mais agressivos, para um modelo menos segregado de serviço, né? Então, nos anos 90 eu vivi isso lá e, de uma certa forma, eu revivi isso no Brasil, tenho revivido isso no Brasil. E acabou sendo uma área que me interessou, então eu fico feliz por estar aqui discutindo isso contigo. E existe muitas discussões nessa área, né? É um debate muito grande, porque realmente é muito difícil, não é simples. E hoje, eu acho que a gente podia começar fazendo assim, um raio-x do Brasil. Bom, nós temos muitas pessoas que estão em condições muito difíceis, porque têm comportamentos agressivos bastante importantes, comportamentos problema, tem vários nomes aí, do nome não falta. Como que você vê hoje o atendimento no Brasil, na maioria dos lugares? Para essa população, né? Para essa população que apresenta aí, qualquer nome que você quiser dar, mas desafios, de manejo e de tratamento muito grandes, eu vejo eles muito desassistidos, né? Primeiro porque a oferta de serviços é muito menor, né? É muito mais fácil, mais barato, mais rentável, é tudo muito mais tranquilo se você você trabalha com pessoas que não exibem esses problemas de comportamento, ou com crianças muito pequenas, que esses comportamentos não têm consequências tão dramáticas. Então, começa que já uma população, de certa forma, negligenciada, porque ela não é de interesse econômico. Tá? Além disso, é mais difícil. É mais do que um curso, do que 2 cursos. Você vai ter que ter experiência, vai ter que ter fluência. Então, é de mais alta complexidade, vamos dizer assim, o atendimento. Por quê? Porque envolve riscos verdadeiros, né? Nos meus 30 anos e tanto trabalhando com essa população, eu já vi coisas ruins acontecerem, né? Então, perda de visão foi uma coisa que eu vi mais de 5, 6 vezes na vida. Do profissional ou da pessoa? Da criança, do indivíduo, por resultado de autolesão. Perdi uma colega de trabalho, perdi não, né? Mas ela foi afastada aos 25 anos por permanente, disability, deficiência permanente, resultado de uma cabeçada que causou ali uma consequência neurológica grave. Então, assim, uma outra colega que perdeu a ponta do dedo. Eu já tive Sua cota. minha cota de percalços, né? Inclusive, cada vez que eu chegava no hospital nos Estados Unidos, sempre eu estava acompanhada de algum outro terapeuta e tal. Eles sempre desconfiavam de relação abusiva, entendeu? Era assim, nossa, mas você fez isso nela? Não, assim, eu acho que é uma área difícil, é uma área que exige muita resiliência e, aliás, é uma área que tem sido crítica hoje em dia, né, que a gente tem uma escassez de resiliência, né, no mercado de trabalho, então tem sido uma preocupação que a gente tem. Mas eu acho que a gente está mal assistido por isso, entendeu? Eu acho que falta desenvolvimento profissional, falta formação e falta interesse, né? Falta disponibilidade de fazer isso.
Nós tivemos, esses dias, há poucos dias, uma denúncia muito grave de maus tratos, de abusos em uma casa terapêutica, que inclusive não é distante daqui. E o histórico de abusos contra pessoas com deficiência não é uma coisa, não é novidade, nem uma coisa muito pontual. Sobretudo em casos mais graves. Então, existe uma tendência de desumanizar essa população. Na sua história, eu imagino que você tenha visto assim, esse quadro de abusos, eu imagino que nos Estados Unidos, né, por toda a literatura, você tem uma presença importante e também no Brasil disso, né? Nossa, de fato, é uma população que está particularmente suscetível, né? Então, nos Estados Unidos, em Massachusetts, que é onde eu vivia, Massachusetts é um estado, para quem não está muito familiarizado, mais progressista, já nunca elegeu um presidente republicano, então tem ali umas proteções maiores, né? Então, mesmo onde eu vivia, a preocupação com relação a isso, e a nossa preocupação com relação a isso era imensa. Entendeu? Então, tipo assim, nas moradias, tá? Nas moradias terapêuticas, eram moradias na comunidade, né? Distribuídas pela região oeste do estado, 17 moradias, tá? Nessas 17 moradias, eu tinha que ter supervisores acordados à noite, e eu tinha supervisores visitando randomicamente as 17 moradias. Então, eram os recursos de tecnologia, que não existiam naquela época, mas eram o que a gente podia fazer para garantir que tinha um mínimo de oversight, né, de monitoramento, para garantir que não ia... Por quê? Porque, de fato, vai exigir de você, profissional, de você, supervisor, de você, cuidador, de você, do cara que limpa, que cuida, vai exigir um nível de autocontrole, de autoconhecimento, de resiliência, que é muito além daquele que você vê na rua. Né? Então, você é sofisticado. Por mais que possa ser uma tarefa simples de dia a dia, aquela do cuidador e do aplicador, e do terapeuta e do analista do comportamento, ele vai precisar ter uma experiência, uma história de vida e um treinamento, uma capacitação que vão diferenciar ele, porque não é para qualquer um, entendeu, Luciano? O que às vezes eu falo assim, eu recebo alguns profissionais que falam assim, não, isso aqui é muito desgastante, vocês exigem muito da gente, eu acho que talvez seja verdade, né? Não é para qualquer um. Tá? Então, vai fazer outra coisa. Talvez não seja mesmo para todo mundo esse tipo de trabalho. Mas se você vai ficar nesse trabalho, você tem que se comprometer com certas coisas e procurar ajuda para si próprio, cuidado de si próprio, para que você possa garantir que você vai ter a resiliência necessária para tratar aquele indivíduo com respeito. Entendeu? Porque aqui o que acontece? Esse cara... que apresenta problemas de comportamento grave, na verdade, ele vai ficar problema da família, né? E a família vai se virar como pode. E aí você vê essas coisas horríveis, né? Esses noticiários, tá preso no pé da mesa, tá amarrado numa jaula. E aí as pessoas vão cair em cima de quem? Daquela família, né? Mas sem considerar que aquela família está inteira segregada. Né? Que aquela família não tem recurso, que aquela mãe tem que sair para trabalhar e tem que deixar aquela criança que vai se matar ou matar o próximo passeando por ali sem nenhum cuidado. Né? Então, eu acho que a gente ainda está numa situação mais precária do que muitas vezes a gente imagina, entendeu? Vou fazer uma digressão histórica aqui. Na década de 80, tivemos uma revolução aí, com o Iwata, que foi a análise funcional, né? Tem uma frase que eu acho muito legal sobre ele, que diz assim, que ele deu voz aos autistas não verbais. Eu queria que você falasse um pouco desse papel do Iwata, dessas mudanças que vieram com o trabalho dele, com a elaboração da análise funcional experimental. Ótimo. Eu conheci o Iwata pessoalmente, trabalhei com o Iwata em alguns casos do New England Center. Ele foi nosso consultor por muitos anos. Né? E nessa época que que o trabalho dele estava com muita visibilidade e tudo, a gente sempre discutia não, o Iwata inventou a análise funcional. Não, ele não inventou a análise funcional, mas ele criou um protocolo que a gente pôde se apropriar e aplicar e fazer de fato análise funcional. E por que a gente fala que ele deu voz? Né? Porque muitos dos comportamentos que esses indivíduos exibem, que às vezes as pessoas
acabam se referindo como disfuncionais, que é um termo péssimo, né? Porque nada pode ser disfuncional, mas disfuncionais no sentido de trazerem prejuízos para o indivíduo. Às vezes a gente fala assim, ele tem esse monte de comportamento problema. Eles são funcionais para o indivíduo. Aqueles comportamentos, eles estão dizendo alguma coisa. E o que o Hiawatha criou foi um jeito de entender o significado de cada um desses comportamentos e, a partir desse significado, oferecer um tratamento. Por que isso é importante? Por que foi revolucionário nos Estados Unidos na época que isso começou a ser disseminado? Porque até aquele momento, quando você pensava, com exceções, claro, né, os CARs, as intervenções baseadas em antecedentes, etc., com certas exceções de respeito, era muito comum as pessoas focarem no comportamento problema e em estratégias aversivas, né? Punição, extinção, segregação. Qual é a alternativa para isso? A alternativa é entender o que o comportamento está dizendo para poder trabalhar com o significado dele. E eu acho que é isso que o trabalho do Hiawatha, que é um trabalho que se desenvolveu e se ramificou, como o pessoal sabe, eu acho que é de extrema importância na aplicação e na vida dessas pessoas. Assim, é monumental assim, o impacto. Bom, análise funcional, a gente já falou de um modelo e depois ela se desdobra. E tem muitos modelos, por exemplo, trial-based, ISCA. Eu queria que você falasse um pouco desses desdobramentos. Isso. A análise funcional, se a gente for pensar no termo análise funcional, ele aparece na nossa literatura desde o Skinner, né? Sim, então, tudo bem. A gente faz análise funcional como um exercício cognitivo há bastante tempo, né? Mas a análise funcional, do ponto de vista da análise experimental, né? Análise como uma manipulação de variáveis, né? Que é o sentido que a gente usa, começou mesmo a ser desenvolvido de uma forma mais sistemática com o trabalho do Brian Hiawatha, nos anos 80. O que acontece? Junto com todo o ônus e bônus, né? Teve várias críticas começaram a surgir, não críticas mal intencionadas, mas a gente percebeu limites ali, né? Eram procedimentos. Eu cheguei a aplicar aqueles modelos bem antigos, né? Eu tenho vídeo isso daí, daqueles modelos bem tradicionais de análise funcional das condições análogas numa salinha, que existia condição sozinho, tudo aquilo bem ortodoxo. Na época que a gente fazia isso, era o que existia. Era o que havia de melhor. Era o que existia e era o que havia de melhor. Conforme a gente foi fazendo, uma coisa que a gente falava com o Brian, é que assim, ele ia para nos visitar uma vez por mês. E eu trabalhava lá com os pacientes mais graves. Então, eu falava muito com o Brian. E aí, eu ficava para lá de irritada, porque eu falava assim, como é que os dados dele, fica essas belezinhas de dado que você olha e fala assim, é fuga de demanda, é sensorial. E o meu fica essa bagunça aqui. Né? Então, a gente começou a ver que a gente tinha que fazer adaptações aos protocolos de análise funcional. E aí a gente foi fazendo isso com o direcionamento do próprio Brian Hiawatha. O que eu quero dizer com isso? Ele não estava ali vendendo um produto também, né? O Brian Hiawatha era um analista do comportamento, ele não patenteou a análise do comportamento, né? Ele não patenteou a análise funcional, ele desenvolveu algo para se desenvolver em cima. Então, desde aquele modelo bem tradicional, que sofreram várias críticas, uma delas era a dificuldade de identificar a função em algumas situações. Outra era que poderia ensinar comportamentos problema, poderia ter criar novos reforçadores para comportamento problema. Ou expor as situações, né? A situação de estresse e trauma. Enfim, então, sofreu várias críticas. Então, com isso, foram se desenvolvendo milhões de estratégias, milhões é exagero, mas várias estratégias sistematicamente... conceitualmente sistemáticas, no sentido assim, faz sentido. Uma delas é aquela que eu estava falando para você, que é do trial-based, né? Que é a análise funcional baseada em tentativas, que é uma que eu acho que é um pouco negligenciada na nossa área. Assim, eu acho que não dão a importância que ela merecia, sabe? Porque é uma forma de análise funcional que difere do Brian Hiawatha em termos de delineamento, né? Então, enquanto a análise funcional do Brian Hiawatha se apoia num delineamento de elementos múltiplos, essa se apoia num delineamento de pré-teste e pós-teste. Né? Então, do ponto de vista de delineamento, é um delineamento mais fraco de controle experimental.
Porém, tem um bom estudo, pelo menos dois bons estudos, que mostram que existe uma correspondência entre os resultados desse tipo de análise funcional e a análise funcional do Brian Iwata, né? Qual é a beleza, né, dessa análise funcional por tentativas? Ela foi criada para simplificar o processo, para naturalizar ele, para que ele possa ser conduzido em ambientes mais ecológicos, vamos dizer assim, entendeu? Que não tenham que ser condições análogas, mas no próprio ambiente do sujeito, a partir do momento que você identifica uma situação. Né? Então, você não vai estar produzindo determinadas situações de uma forma completamente arbitrária ou aleatória, entendeu? Então, bem legal. Eu vou explicar aqui rapidinho o que seria mais ou menos do Iwata, e você corrige se eu tiver falado qualquer coisa errada, e eu vou pedir para você explicar o Trial-Based. Então, no Iwata, você tem possibilidade de função, a principal que ele trabalha é o que a gente chama de seta, né? Sensorial, esquiva, tangível, atenção. Ou seja, você cria uma condição que tem um comportamento inapropriado que você quer avaliar, e aí se o indivíduo, numa certa condição sensorial, por exemplo, se ele fizer um comportamento, o próprio comportamento pode eventualmente reforçar. Aí você vai ficar ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tem vários modelos. Esquiva significa que ele quer se livrar. Então, você expõe ele a uma situação que você acha que pode ser aquela que está produzindo. Se ele se comportar, se ele emitir o comportamento inadequado, você tira aquilo ali. Você dá aquela consequência que você imagina que ele esteja pedindo com aquele comportamento. Exatamente. É a função que supostamente ele está. No próximo, se é por tangível, ele quer ter acesso a alguma coisa. Se ele se comportar, emitir aquele comportamento, você entrega o que ele quer. E por atenção, você não dá atenção para ele. Se ele emitir o comportamento, você dá atenção. E você faz isso um tanto de vezes. Você fica blocos, sei lá, 10 minutos, por exemplo, faz isso um tanto de vezes. Depois você vê em qual dessas condições o comportamento aparece mais. Isso. E supostamente, nessa é a função. Eu tô falando supostamente que às vezes aparece em várias. Exato. Você pode ter presença do comportamento em várias, mas você vê a função predominante a partir daí, né? Exatamente. A função mais relevante. Em que medida que o Trial-Based se diferencia? Olha, na verdade, é como eu falei, né? A diferença principal é no delineamento. Né? Então, você falou aí, as sessões do Brian Iwata, elas são feitas de uma forma... vai uma sessão de esquiva, vai uma sessão de tangível, e aí você faz várias linhas comparando ali a frequência. Nesse delineamento baseado em tentativas, primeiro, a variável dependente ocorreu ou não ocorreu. Né? Então, no final, você vai ter uma porcentagem. Você não tem uma taxa de respostas. Então, você tem outra variável dependente. Mas o delineamento é interessante, por quê? Porque ela está falando assim, essa que você descreveu, a gente costuma chamar de condições análogas. Né? Por que condições análogas? Porque são condições que a gente arbitrariamente cria para replicar uma situação que a gente está considerando possivelmente relevante. Então, talvez ele faça isso para se esquivar de uma tarefa, para fugir de um estímulo aversivo. Então, eu vou criar uma situação parecida com essa. E, verdade, você acaba expondo o indivíduo muito de forma prolongada, você vai exigir uma sofisticação técnica da pessoa fazendo isso muito grande. E a proposta da autora que desenvolveu isso, que chama Bloom, eu esqueci o primeiro nome dela, foi aluna do Brian, e mostra um pouco isso que eu te falei, né? Não é uma questão, ela fez uma coisa diferente do Brian Iwata. Ela foi aluna do... Ela rompeu com o Brian Iwata. Não, ela foi além. Ela criou algo novo. E o que ela fez? Ela falou assim, putz, eu tenho um problema muito grande para aplicar esses procedimentos em locais em que eu não tenho esse aparato todo, que eu não tenho e eu não quero expor, ou eu não quero... Eu teria problemas para expor o indivíduo a tudo isso. Então, basicamente, eles criam eles usam as mesmas, pelo menos nos estudos originais, né, nos estudos de comparação. Mesma condição de esquiva, de tangível, de atenção e sensorial. Só que ao invés de expor uma sessão de 5 minutos, eles criam uma situação controle e uma situação teste, que vai uma em seguida da outra. Tá? Então, começa na situação controle. O que é a situação controle? É uma situação que você vai testar uma hipótese. Eu vou testar a hipótese de que ele faz isso por atenção. Tá? Então, na situação controle, eu crio uma situação que ele não tem motivação para pedir atenção. Ou seja, a situação controle é uma situação em que a atenção está lá, dada para ele. Então, eu vou ficar lá 1 minuto com o meu aluno, com o meu paciente, eu estou interagindo com ele, então ele tem atenção, então se a atenção é a razão, ele não vai emitir o comportamento ali. Baixou, eu registro o que aconteceu naquele 1 minuto,
eu vou para a situação teste. O que é a situação teste? A remoção da atenção. Então, eu falo, ó, fica aí, então eu saio da atenção. Na hora que se ele emite o comportamento naquele 1 minuto que se segue, que é o componente teste, eu registro lá que o comportamento ocorreu, eu imediatamente apresento a atenção, eu terminei a tentativa. Qual é a grande vantagem, a beleza dele, desse protocolo de uma maneira geral? Ele é mais fácil de você aplicar no dia a dia, é menos arbitrário, ele é mais ecológico. Então, eu olho para a situação e falo assim, olha, eu estou vendo o Lucelmo dando atenção para o Enzo agora. Ele está dando atenção para o Enzo. Então, isso eu já vou registrar, vou contar isso uma tentativa de atenção, para medir o efeito da atenção. Então, eu observo você dando atenção para o Enzo. Aí eu falo, ô, Luciano, vem um pouquinho aqui para mim, eu preciso falar contigo. Você se afasta do Enzo, eu tô com o meu teste. É totalmente inserido na própria rotina, natural. No contexto natural. Entendeu? Então, ela é, apesar dela trazer resultados comparáveis, porque é isso que ela mostra no estudo, os dois procedimentos, eles levam a conclusões semelhantes, inclusive com outras comparações, essa foi uma das melhores comparações, né? Então, comparando outros protocolos, esse foi um que se ajustou bastante aos resultados da análise funcional tradicional do Brian Awata. Quantas vezes faz essa tentativa única? Olha, antes eles faziam nos primeiros estudos, se eu não me engano, eu posso estar enganada. Eu acho que esse estudo original que eu estou falando é de 2011, de uma autora chamada Bloom. Nesse estudo original, eu acho que ela fez os segmentos de teste e de controle de 2 minutos. Depois ela reduziu isso, então ficou ainda mais fácil. Eles faziam 10 tentativas, em qualquer ordem. Então, é na ordem que você tem a chance de fazer, né? Então, 10 tentativas, você vai ter lá uma porcentagem relativamente pequena. Um número para calcular uma porcentagem que é relativamente pequena. Você pode fazer mais? Pode, porque você vai ter inúmeras situações possíveis de fazer. Agora, você pode fazer menos? Eu acho que sim, porque muitas vezes você tem uma diferenciação tão clara e tão rápida, né, que você faz 5. Aí você fala assim, pô, no sozinho não acontece nunca. No tangível não acontece nunca, acontece só na atenção e na demanda. Então é isso. Se você tiver uma estabilidade rápida, assim, uma diferenciação rápida, mas na literatura 10. 10 a 20. E vamos falar do Isca. Tá. Ó, você disse que a Bloom não rompeu com ele, mas o Hanley rompeu. Aí foi diferente. Assim. Foi diferente. Eu queria que você falasse um pouco dessa história e desse eu vou modelo. Ser cuidadosa para falar dessa história. Eu vou ser o mais cuidadosa possível. Por quê? Porque eu tenho uma experiência pessoal aí prolongada com o Hanley. Né? Os dois, então. Você falou do Awata e agora... eu acho que eu estava no olho do furacão, né, da análise funcional. Então, o Greg Hanley, ele foi meu professor, foi meu supervisor de BCBA durante alguns anos, no doutorado. E antes dele desenvolver a isca, ele ainda era muito, muito próximo do Brian. Né? Eles trabalhavam muito juntos. O Brian considerava o Hanley um dos seus maiores pupilos. E a forma como ele apresentou, eu acho que o procedimento em si, né, do isca não tem nada de errado. Tá? Eu só não acho... Eu não concordo, tá, Lucelmo, com a ideia de que ele vem para substituir. Né? Eu acho que ele vem para agregar, que ele vem para trazer um outro jeito de trabalhar e etc., mas eu acho que os outros continuam prestando, entendeu? Então, eu não acho que deveria ter sido uma ruptura. Não precisava ter sido uma ruptura, assim como da Bloom não foi, assim como outras variações da análise funcional, né? Latência, breve, não foram. Então, eu acho que sim, o Brian nunca quis... nunca achou que o procedimento dele seria imutável, porque isso não é científico. Né? O Skinner falava isso, né? Ele falava assim, a análise do comportamento está aí para ser superada. A ciência evolui. Então, acho que o Brian via dessa forma. Acho que o que pegou ali foi a forma como foi colocado por talvez características pessoais do Greg. A forma como colocou no sentido de isso aqui é melhor, é mais moderno, isso vai substituir essas práticas arcaicas. Acho que isso acabou pegando. Por quê? Porque não é exatamente verdade, né? Então você vai continuar usando aquelas variações, você ainda tem ali a importância daquilo. E não sei se você chegou a ver a apresentação do Brian Awata
na Kawaba. Logo em seguida, depois eu te mando, não esquece de pedir. Logo em seguida dessas primeiras publicações do Greg, eu estava lá na época, ele foi... tinha um menino chamado Nick, que trabalhava comigo. Nick, eu acho que ele é um dos autores dos primeiros estudos. Na época que eles fizeram isso, eu acho que a crítica do Brian era assim, cara, você está jogando fora todo o controle que a gente tinha das variáveis, você está misturando os significados, né? Você está... por quê? Porque o Isca de fato combina, né? O Isca fala assim, peraí, as coisas não são tão simples, né? A melhora do reforçador, ela é mais ampla do que um aspecto, outro aspecto, então você tem que entender melhor isso. E ele falava assim, pô, a gente passa 20 anos construindo recursos para poder identificar a função, e isso é ciência. E agora foi feito de uma forma que... Eu acho que tinha... O Brian ali... Eu acho que o Greg talvez não tenha seguido a etiqueta acadêmica que deveria ter sido seguida com relação ao mentor, na minha opinião, tá? Eu discordo do Seidman em algumas coisas, mas eu faria isso com muito respeito. E, na minha opinião, não foi feito, tá? Mas o Brian não perdoou, entendeu? Então, nessa apresentação da Kawaba, eu acho que o Brian fez... que rompeu no sentido de, olha, isso não presta. Tá? Acho que o Greg, ele falou isso de um outro jeito, mas ele nunca chegou a ser tão enfaticamente incisivo como o Brian foi nessa apresentação da Kawaba. Eu acho que a apresentação da Kawaba foi a primeira vez que ele, Brian Awata, falou abertamente sobre isso, causou um certo mal-estar entre nós todos, porque a gente tinha muito carinho pelos dois, né? Mas, enfim... Foi lendária, eu já ouvi falar, eu não vi, mas você já ouviu falar dessa... Não, eu ainda estava lá, e assim, tendo vivido próximo dos dois, entendeu? Eu até entendia que o Greg não tinha essa intenção, mas foi isso que causou. Ele tem um discurso mais veemente, mais enfático, assim, o Greg... Apaixonado, mais né? apaixonado. Exato. E aí... Então, eu acho que exatamente, foi uma combinação aí de fatores que gerou uma perfect storm, sabe? Esse jeito apaixonado, essa coisa de colocar como a próxima grande revolução e tal, que o Brian falou, não é assim, filho. Entendeu? E ele foi bastante rígido, rigoroso com isso, o Iwata. E eu queria que você explicasse um pouco do trabalho do Greg, o que ele propôs, o que chegou de novo, que ele estava propondo. Eu acho que assim, é engraçado que eu vi uma transformação no trabalho do Greg. Tá? No início, eu tive com o Greg algumas aulas, uma delas foi Behavioral Assessment, que era justamente... avaliação comportamental. E foi um curso muito bom, mas a isca não entrava ainda, porque ela não existia. E o Greg era um defensor veemente dos procedimentos que na época eram usados, das condições análogas, do rigor do delineamento experimental. O Greg, na época, eu não sei o que ele pensa disso hoje, mas eu fico à vontade para falar sobre isso, porque nas aulas ele era muito enfático com relação ao tipo de delineamento que fazia de um procedimento de avaliação melhor ou pior. E na avaliação dele não existia nenhum outro delineamento melhor do que reversão. Né? Então, para o pessoal que esqueceu, reversão, você tem uma condição A, né? Então, o comportamento, vamos dizer que você deixa o comportamento ocorrer sem uma consequência. Numa condição B, você apresenta uma certa consequência e depois você volta para a condição A ou para B, enfim, você vai ligando. Ele usava o termo ligar e desligar o comportamento. Não sei se ele usa ainda. Usa, né? Então, ele usava esse termo, ele falava assim, o único delineamento que de fato liga e desliga é a reversão. E eu detestava isso, porque eu falava, você não gosta de reversão. Eu acho que, primeiro, que tem repertórios que não são reversíveis, né? Então, eu dava um exemplo, eu falava assim, não, ler não é reversível, andar de bicicleta não é reversível, andar não é reversível. Ele falava, não, reversível é. Né? Ele insistia que era reversível. Mas, na verdade, não era reversível pelo mesmo procedimento, né? Então, é A, B, C. Né? Você pode sofrer uma lesão cerebral e não conseguir mais andar. Mas não é que você desaprendeu a andar, né? Por isso que surgiu o delineamento de linha de base múltipla, por conta desses... Exatamente. Então, ele era um defensor ortodoxo desse tipo de prática. Ele desenvolveu o ISCA, na época, era um aplicativo com esse menino que trabalhava lá no NEC. Eles começaram... Porque o que a gente via muito lá?
a gente via como resultado da análise funcional não diferenciar. Então, estava tudo igual, tudo zoado, as linhas não se separavam, não interessava quantos milhões de sessões a gente fazia. Tá? Aí, o que a gente falava assim, putz, é porque não é fuga de demanda, é fuga daquela demanda com aquela menina que usando aquele chapéu naquele lugar, naquela sala. Né? Então, a gente começou a fazer o que a gente chamava de variáveis idiosincráticas, também não sei se ele continuou usando o nome. Então, a gente criava uma situação que era a tensão normal do Brian e a tensão barra mulher asiática de 1,60 m. Entendeu? Então, a gente começou a testar e o resultado era muito mais claro. Né? Então, a gente de cara falava assim, pô, por que a gente fez tudo isso até chegar aqui para depois fazer isso, né? Quando a gente já sabe que no ambiente natural, eu vejo, né? Quando eu observo, quando eu converso, eu vejo que a consequência não é uma consequência simples. Eu vejo que ela é uma consequência mais complexa, que envolve outras coisas, que envolve... e pode mesmo envolver, né? Então, acho que saiu daí essa introdução. Quando eu terminei de ter aula com ele, ele ainda não era famoso por isso. Foi logo no ano seguinte que começou a... Eu acho que foi em 2013 essa coisa... 2012, eu acho que foi. 2012, foi. 2012 que foi a Cauaba, então foi ali. Eu voltei para o Brasil em 2013, né? Então eu interrompi meu trabalho lá em 2012. Foi bem nessa época que ele estava... que ele começou com uma simpatia pela análise funcional breve. Eu acho que ele começou a reconhecer a validade das críticas para a análise funcional, que ele não reconhecia no começo. Então, assim, foi interessante assistir a mudança de visão do Greg, porque no começo ele era, de fato, um discípulo do Brian Awata, no sentido de ele tinha a mesma visão e ele entendia que aquele era um procedimento necessário, que mais antiético do que fazer era não fazer, ele sempre falou isso. Mas ele falou assim, peraí, dá para fazer de um jeito que expõe o sujeito menos, que apresenta resultados mais rápido e que me permite trabalhar com o sujeito de um jeito que eu vou zerar esse comportamento, né, e trabalhar com uma linha de base zero, que não é uma invenção dele. Né? Então, linha de base zero, que é o Skills Training, já se fazia antes, né? Então, assim, não, vamos dar exatamente aquilo que o indivíduo está buscando, até antes das análises funcionais todas, né? A gente chamava de linha de base zero, quando a gente introduzia, por exemplo, reduzia ele faz isso por fuga e esquiva, tira todas as demandas. Exatamente. Tira todas as demandas. Isso para a gente chamava, vamos usar linha de base zero, que era o quê? Vamos zerar o comportamento e dali a gente começa. Que eles chamam de protocolo universal hoje. Entrega tudo, né? Entrega tudo. E pode explicar... desculpa, você estava falando, acho que eu te interrompi. Não, era isso. E eu queria que você explicasse um pouco do ISCA, assim, só para o nosso ouvinte aqui entender. Eu não sou uma especialista no ISCA. Eu nunca cheguei a... Eu sei que... eu nunca cheguei a fazer uma. Eu não uso eu diretamente. Quando eu preciso, eu chamo o Henrique. Que o Henrique o Henrique é o meu cara do ISCA. Então, eu prefiro me abster. Você gosta do Glória Pires. Não, às vezes eu falo assim, eu sei identificar quando eu quero que use. Né? E eu quero que use quando eu percebo que são variáveis muito idiosincráticas, que o comportamento é muito perigoso, né? Então, que assim, putz, eu vou ter que começar com uma linha de base zero aqui. Então, vamos ver o que é. Né? E aí é o ISCA em geral. E teve uma coisa que você falou quando a gente estava conversando aqui, estávamos com o Thiago Lopes, que ele perguntou qual que você usa. E aí eu acho que essa é uma coisa legal de responder. Não, isso é engraçado, né? As pessoas perguntam isso com relação a várias coisas. Que avaliação que você usa para repertório? Porque eles querem usar a mesma que eu uso. Né? Aí eu falo, putz, sei lá. Às vezes eu não uso um protocolo de avaliação. Eu uso pedacinhos, às vezes eu faço só uma linha de base. Se eu tenho uma criança com 0 repertório, eu vou fazer uma linha de base, 2, 3 coisas. Agora, a minha resposta foi essa, né? Eu falei assim, não, eu não uso nenhum protocolo, não sou casada com um protocolo. O que eu faço eu olho para o sujeito e falo, eu vou fazer essa, eu vou fazer aquela, o que é melhor para esse indivíduo, para esse comportamento, neste contexto. Então, se eu for fazer uma análise funcional, se eu preciso fazer uma análise funcional numa situação mais domiciliar ou numa situação de escola, provavelmente eu vou fazer alguma coisa mais na linha de
uma por tentativas ou uma daquelas mais breves, né? Fazer essa situação teste. Se eu já tenho uma hipótese mais forte, né? Então, vamos dizer que eu faço uma entrevista inicial e eu gosto muito do modelo de entrevista inicial do Greg, tá? Eu não gosto daqueles questionários muito estruturados, porque eu acho que você limita a possibilidade de resposta à sua pergunta. Então, eu gosto muito da entrevista mais aberta e tal. Se eu, a partir de uma entrevista mais aberta, de uma observação, eu tenho uma hipótese forte, eu falo assim, putz, eu acredito muito que a função é essa. Eu tenho 35 anos de experiência, eu acabei de entrevistar essa pessoa, eu vi o comportamento, eu vou lá e testo. Eu testo aquela função só, entendeu? Então, se eu tiver que fazer isso, eu faço. Sem... Você vai usar aquilo que pedir, que a situação pedir, que a né? situação pedir. A situação envolve o indivíduo, aquele comportamento, o risco do comportamento, o contexto, os recursos, a equipe, o treinamento, tudo isso. A gente está falando de fazer a análise funcional para entender qual é a função para fazer a intervenção. Mas isso leva tempo. Você não chega agora, você faz assim e está resolvido. E aí a gente precisa garantir segurança desses indivíduos enquanto a gente está trabalhando. E você criou um protocolo que é o Segurança em Crises Agressivas, o SCA, que eu sei que é uma adaptação do CALM, uma mudança, né? E eu queria que você contasse essa história de criação do SCA. Tá. A gente agora, na verdade, está num novo protocolo. A gente mudou para MPCA, tá? E eu vou te explicar até por que a mudança. Primeiro que, assim, eu acho que as pessoas têm que ter claro isso, né? Um protocolo de segurança é um protocolo de segurança, de manejo de segurança. Existem inúmeros protocolos de manejo de segurança. E eles são adequados ou não adequados a depender do contexto no qual eles foram criados. Aqui no Brasil, não tem protocolos comerciais legitimamente brasileiros, tá? E regulamentados, tudo isso, nada disso? Não tem nem verdadeiramente brasileiros, porque o próprio programa que nós adaptamos não é uma obra original, né? A gente pegou do CALM, que era um protocolo de segurança, de manejo de segurança de Massachusetts, regulamentado lá em Massachusetts, por questões e por regras de lá, que a gente trouxe para o Brasil e com o uso continuado dele no Brasil, a gente foi fazendo mudanças autorizadas, né, pelos autores do protocolo. Então, do ponto de vista de autoria, é considerado uma obra derivada, a primeira versão. É uma obra derivada do CALM. Então, a gente fez essa primeira adaptação. Mais recentemente, muito em função até da situação que o próprio Greg relata bastante, né? Com relação a trauma, com relação a outras... A gente foi vendo outros programas, né? Então, a importância que tem se dado para a resiliência, para cuidado da equipe, para outras coisas. Então, a gente falou, não, peraí, vamos rever isso, vamos incluir essas coisas, vamos mexer nisso. Então, a gente acabou fazendo uma nova obra derivada, entendeu? Então, a gente está numa outra fase agora que tem uma ênfase maior a isso, a sentimento, consentimento, toda aquela coisa que tem que entrar... Toda aquela coisa que tem que entrar hoje em dia nos protocolos. Eu acho que a grande beleza de um protocolo de segurança, seja o nosso, seja o PCM, seja o raio que for, é que ele dá um pouco mais de segurança, ele tira o medo da pessoa de poder ajudar. E quando você vai ver, você tem que usar menos procedimentos intrusivos, entendeu? Então, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu vou fazer esse treinamento porque eu preciso aprender a conter o fulaninho. E aí, quando a pessoa sai de lá, ela percebe que ela não tem que conter o fulaninho, entendeu? Que ela tem que fazer outras coisas, que ela só não precisa estar se cagando de medo de estar ali. Então, eu acho que eles ajudam nisso, né? Mas é escandaloso o que a gente está atrás nisso, sabe? Teve um incidente recente, teve vários incidentes recentes, né? Mas teve um que uma professora sentou em cima de um menino, né? Eu dei uma entrevista no G1 para isso, vai sair logo mais, mas a questão da principal que a mulher me perguntou é assim, Meca, eu vi nos comentários da matéria sobre a professora que muitas pessoas falavam assim, a técnica está correta. Aí eu falei para ela, o que você acha? A técnica estava correta? Eu falei para ela assim, olha, não se tratava de uma técnica, né? Eu acho que as pessoas estão simpatizando com a professora pela situação que ela viveu ali, por qualquer razão da história de vida deles, mas
a pergunta deveria ser a seguinte: isso daí foi treinado? Isso daí respeita algum protocolo de segurança? Tem alguma demonstração de que é um procedimento minimamente ético, humano, seguro, que dá o resultado esperado? Tem alguém monitorando isso? Ela está prestando contas disso para alguém? Tem um órgão regulamentando isso? Se a tua resposta foi não para isso, você não pergunta se a técnica está errada. Não é nem técnica. Está errado. Né? Agora, o que é mais errado ainda é apontar o dedo para a professorinha ali na sala, né? Porque tudo bem, ela pode ter feito a pior das escolhas, a culpa é dela. Mas não é só dela, né, Luciano? Ela está numa escola, e qual é a responsabilidade da escola? Então, quando você tem um protocolo desses de segurança no Brasil, por isso que eu falo, putz, usem com cuidado. Você tem que lembrar que você não tem ninguém responsável por ele. Então, se você está usando um protocolo de segurança na sua clínica, na minha clínica, você tem que lembrar que o responsável pelo uso é você. Né? Então, o que você registra, o que você monitora, como você tudo isso vai contar. Eu tive uma situação, você falando um pouco do nosso outro tópico ali, dos abusos e tudo. Eu tive uma situação na época que eu trabalhei no hospital, numa enfermaria psiquiátrica aqui no Brasil com os meus colegas, né? O Henrique, o Rafael na época. E a gente sofreu uma denúncia, tá? De maus tratos e abuso por intervenção física, isso e aquilo. A denúncia foi parar no Ministério Público, na Polícia Civil, na Polícia Militar, você nomeia mais uma outra coisa, deve ter sido ido para lá também. E aí, eu cheguei um dia no Ministério Público, acho que foi a promotora, e ela me apresentou uma foto de um paciente nosso, coberto em fezes dele, que ele tinha espalhado pelo corpo, e tinha uma equipe controlando a situação. Controlando ele para que ele não comesse as fezes, para que ele não se machucasse, etc. Era uma foto em branco e preto, numa folha de sulfite. E ela falou assim, o que está errado nessa foto? Eu falei, a foto. Né? Porque a gente tem câmeras lá dentro e tudo mais. Mas o que é isso daqui? Eu falei assim, isso aqui é um procedimento que a gente usa, chama um procedimento emergencial de intervenção física, a gente usa nessas situações. Esse indivíduo tinha espalhado fezes no próprio corpo, ele estava nu, ele estava comendo fezes e jogando fezes, ele atingiu o critério dele. Cadê o critério dele? Tá aqui nesse outro documento. E essas pessoas aqui? Ah, tá nesse documento. Então, estava tudo documentado, tudo assinadinho. Teve o treinamento, as pessoas assinaram, teve o registro posterior, teve isso, teve aquilo. E eu fiquei me perguntando, e se eu não tivesse tudo isso? Você entendeu? Aquilo ali era horroroso, a cena era uma folha de sulfite em preto e branco. Então, você já imagina, uma pessoa que espalhou fezes no corpo todo pode chocar a maior parte da população. Então, não é um aspecto bonito. Né? Uma pessoa com fezes sendo controlada por outras pessoas, também coberta de fezes, numa folha de sulfite preto e branco, não é bonito. E pode gerar todo tipo de interpretação fora de contexto. Na hora que você vai diante de um promotor se defender para isso, você tem que ter tudo muito em ordem. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que prestar atenção não tanto na acessibilidade desses programas a várias outras clínicas ou vários outros serviços. Não é uma questão de acessibilidade. Primeiro é a regulamentação. Primeiro é a política pública. Depois a gente pensa como aumentar a acessibilidade, você entendeu? Essa é a minha postura, que eu falo assim, olha, eu realmente não acho que é qualquer grupo que vai poder usar isso que eu uso na minha clínica, porque não é qualquer grupo que vai ter um nível de monitoramento, de escrutínio, de treinamento, de supervisão, de accountability para isso, entendeu? Então, essa é a minha postura. Eu lembro que tem um livro, acho que é da Abra, não sei, chama Retratos do Autismo no Brasil, que é do Ministério de Direitos Humanos e tal, que tem um capítulo seu falando sobre a regulamentação desses protocolos nos Estados Unidos. Isso. Em 2012, esse capítulo. Exatamente. Eu escrevi em 2012. Eu achei difícil entender que estava Maria América Andrade. Falei, quem é? Era eu. Essa época foi uma época muito de transição para mim. Eu já estava com a cabeça no Brasil. Então, quando eu escrevi esse capítulo do Retratos, eu estava com a cabeça no Brasil, eu estava para assumir essa enfermaria psiquiátrica. E aí eu fui procurar isso e não tinha em lugar nenhum. E aqui no Brasil é uma coisa muito louca. Porque não tem. Então você fala assim, tudo bem, então eu não tenho mais a instituição segregada onde eu jogava esses seres humanos como se eles não fossem seres humanos. Não tenho mais isso. Felizmente, maravilha. Então eles estão comigo nessa sala, na rua, na padaria. Mas e se eles apresentam uma dificuldade comportamental grande? Quem sou eu para ajudar? O que eu sei fazer?
né? Eu sei sentar em cima, um outro menino que morreu em janeiro nos Estados Unidos também, um outro menino que sofreu uma rasteira de um professor de capoeira, não foi isso? Sim. Então a gente vai vendo esse tipo de tragédia, só que eu vejo a coisa se repetir. Sabe quando os americanos têm aqueles tiroteios em massa na escola, que os presidentes falam assim, meus pensamentos e preces vão para todo mundo? A gente parece isso. A gente fala assim, putz, que horror, esse professor é um mau caráter, essa professora é um mau caráter. Eu não estou discutindo o caráter das pessoas, mas eu estou falando, a gente não está fazendo absolutamente nada para mudar. Né? Então, esforços como criar uma associação, como batalhar por política pública é que vão mudar isso, entendeu? Regulamentar, né? Regulamentar, exatamente. Essas pessoas vão ter problemas. Vão ter dificuldades. A gente vai ter que saber lidar de uma forma humana com isso, de uma forma segura, de uma forma que proteja a pessoa e os outros. Né? Então, isso não dá para ficar preterindo por muito tempo. Eu não sei se você viu esse professor que deu a rasteira no menino. A alegação dele, formal, né? É assim, não, isso aqui é uma técnica de imobilização que eu utilizei com toda a segurança. É isso que ele escreveu. Porque como você não tem regulamentação nenhuma, cada um fala o que quiser. É o que eu te falei, essa técnica tá correta? Deve estar, é assim que eles fazem na capoeira, entendeu? Amanhã tá usando uma técnica de jiu-jitsu. Inclusive, esse negócio das próprias artes marciais é sempre uma questão que vem à tona nos treinamentos. Né, de protocolos de segurança. Você fala assim, olha, se você é treinado num protocolo de artes marciais, você está acostumado com outros termos. Né? Eu quero que vocês esqueçam isso, porque para este protocolo são outras técnicas, são outras... Mas é isso mesmo, as pessoas vão usar o que elas sabem. Eu acho que eu fiz o primeiro curso do SCA que teve no Brasil, provavelmente. Ou um dos primeiros, depois fiz outros. E tem uma coisa que você sempre insiste, isso aqui é PAFE, não é contenção. Explica essa história. Eu vou explicar, porque eu acho que essa foi uma sacada... É uma sacada que eu gosto de ter tido, viu, Luciano? Por quê? O Brasil é terra dos médicos e dos advogados, mas vamos falar dos médicos. Né? Então, aqui no Brasil, médico manda. Né? Então, quando a gente fala em contenção, a gente está falando quase a mesma coisa do que uma prescrição médica. Então, a contenção é uma prática que está regulamentada toscamente dentro do ato médico. Então, ela é restrita ao ato médico. Ela é tá dentro da autoridade do médico, não da minha autoridade nem da sua. Então, eu não posso prescrever contenção, eu não posso falar, vou ter que conter esse indivíduo. É quase como se eu estivesse falando, vai lá e toma uma dipirona, eu não tenho essa autonomia. Então, me preocupava isso, porque eu falava assim, mas e quando eu não tenho médico? Já que o meu paciente não vai mais morar dentro da casa do médico, que era como ele fazia na época dos manicômios, já que o meu paciente vai morar fora dos manicômios, onde os médicos não estão circulando livremente, vai morar na clínica, na escola, ele vai participar desses lugares, o que eu vou fazer com esse paciente quando ele exibir esses comportamentos graves que, esporadicamente, por melhor que ele esteja, ele vai exibir? Então eu falava assim, não pode ser contenção. Não pode ser contenção, porque isso é do médico. E aí a contenção, na forma como a gente entende nos Estados Unidos, como está definido pelos órgãos públicos, né? E eu estou falando do Departamento de Educação de Massachusetts. Eles definem contenção como a prática de restringir o movimento de uma pessoa e ela pode ser dentro de 3 categorias. Contenção mecânica, aquela que usa aparatos mecânicos para reduzir ou imobilizar. Contenção química, aquela que usa medicamentos para mobilizar. Contenção física, aquela que só usa manipulação física de outro ser humano. Na ordem de restritividade delas, eles consideram a contenção física a menos restritiva. Portanto, a contenção física em Massachusetts, ela é permitida fora do ambiente médico. Ela é permitida nas escolas. Por que ela é menos invasiva do que a contenção mecânica e a contenção química? Porque ela corresponde ponto a ponto com o comportamento, ou seja, você exibe um comportamento X, se tem uma intervenção física de outras pessoas, essa intervenção é muito mais proporcional ao comportamento. Né? Além disso, ela tem um custo humano muito maior do que uma injeção, muito maior do que uma prancha de contenção. Tá? Então, ela é considerada do estado de Massachusetts, não estou nem falando pelos Estados Unidos inteiro, pelo amor de Deus, mas naquele estado ela é considerada menos restritiva, menos desumana, menos violenta. Já a contenção química, ela é desproporcional ao comportamento, em sua maioria.
você vai medicar o sujeito, você vai aplicar, vai lá, o médico prescreve midazolam, o enfermeiro vai, injeta. Um comportamento que teria durado 5 minutos é neutralizado por um medicamento que ceda ele por 8 horas. Né? Então, ela tem um ônus muito maior. E a contenção mecânica também. Além do que, elas são de baixo custo para quem usa. Né? Uma coisa é eu ter que segurar o Lucelmo e manter ele sob controle numa contenção física, eu e meu time de colegas, pelo tempo que eu aguentar, vai drenar física, vai ser estressante para mim. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, é horrível. Mas eu vou ter que fazer isso. Então, certamente, eu não vou fazer isso mais. Tá? Quer dizer, é menos provável que eu vou fazer isso mais. Já no caso da contenção química e mecânica, o excesso é muito tentador. Né? Então, quando você vê um paciente que ceda e dorme, ele tem um aspecto muito mais calmo. Né? Ai, tadinho, ele está dormindo tão feliz, está calminho. Mas não está aprendendo nada, não está fazendo nada, não tá melhorando em nada a vida dele e também não está diminuindo a chance disso acontecer de novo. Né? Então, pode ter um impacto, mas é muito mais tranquilo você olhar um paciente sedado do que um paciente numa contenção física. Então, às vezes, as pessoas têm a impressão que a contenção física é mais invasiva pela aparência dela. Mas se você for pensar do ponto de vista do sacrifício humano, que é a contenção física, do ponto de vista do aplicador, né? Da duração, do risco de abuso ser menor, ela tem algumas vantagens. Então, lá, ela é regulamentada como contenção física. E ela pode ser usada em escolas desde que tenham esses protocolos de treinamento, é rigorosamente monitorado e etc. Então, belezinha. Aqui no Brasil, por ela não ser regulamentada fora do ato médico, ela está confinada às enfermarias psiquiátricas e aos manicômios, entendeu? Então, fora deles, a gente não foi dada nenhuma alternativa. E aí eu criei procedimento emergencial de intervenção física para dizer, olha, isso é um procedimento que eu vou usar, descrito, é uma técnica X, ela tem nome, ela é usada com certos critérios, eu preciso de consentimento, mas eu vou usar numa situação não médica. Se aparecer um médico aqui falado assim, assumir o controle, eu vou falar, meu senhor, é todo seu. Tá? Mas enquanto eu não tenho isso, eu tenho uma obrigação de garantir a integridade e o bem-estar clínico do meu paciente, das pessoas que estão em volta. Então eu falo assim, ó, na ausência do médico, estou cuidando disso desse jeito. Assim que ele chegar, pode assumir aqui, querido. Entendeu? Então é um pouco isso. Quando você chegou aqui no Brasil, quando estava chegando, um caso muito emblemático que foi apresentado no primeiro encontro Brasil-Estados Unidos de autismo, que eu estava presente em 2015, foi o caso do Breno. Eu queria que você contasse essa história, que é um caso de Recife. Esse caso, na verdade, ele foi também incluído num filme que fizeram um tempo, né? Sim, ele passou no cinema, esse filme. Em Um Mundo Interior. Em Um Mundo Interior, exato. Esse caso, eu fui chamada para ver. Foi um dos casos bem no início. Aliás, eu comecei a trabalhar com esse menino antes ainda de eu voltar. Quando eu fui ver esse menino, ele morava numa jaula. Só para dizer, menino, eu vou falar a idade dele. 29 anos. Desculpa. Porque as pessoas podem... Porque a pessoa fala, um menininho, a criancinha, tá tranquilo. Não, ele era um rapaz já. Ele tinha 29 anos, deixa eu falar um pouco do rapaz. Ele tinha 29 anos, ele já tinha se cegado de um olho. Ele tinha muito comportamento autolesivo, e quando você tentava interromper o autolesivo, ele tinha muito comportamento heterolesivo. E hoje em dia eu tenho uma leitura técnica um pouco diferente da que eu tinha na época, com o que eu sei hoje. Mas, quando eu fui ver esse menino, ele estava numa jaula. Não era uma jaula exatamente. Era uma sala que a mãe tinha criado uma condição mais segura, então não tinha nada que ele pudesse se machucar. Tinha uma grade que ela conseguia monitorar, então não tinha uma parede que fechava ele lá dentro. Ele tinha lá um gurizinho que ficava com ele, que acompanhava ele de um cômodo, que era essa sala com essa grade. Ele tinha acesso, ele ia até o quarto dele, que tinha uma outra grade. No quarto dele tinha só uma bancada, que era uma cama. Ele passava o dia todo naquela área. Tinha também uma areazinha também com uma outra grade, que tinha uma piscininha. Então, ele ia de uma área cercada para outra área cercada para outra área cercada. Dentro dessas áreas cercadas, ele permanecia relativamente calmo. No sentido, a autolesão dele não era tão frequente.
porque ele apresentava um autolesivo bastante grave aqui nessa região, né? Eu sempre falo para as pessoas, fiquem atentos, essa região aqui é muito ruim para autolesão. As pessoas ficam muito sob controle da aparência das coisas aqui no Brasil. Então, se eu bato o meu crânio na mesa, todo mundo fala, nossa, é super grave esse autolesão. Cara, o crânio é uma maravilha de uma proteção para o seu cérebro. O problema é quando você tem essa região vulnerável, né? Você vai direto para o olho. Esse tipo de autolesivo é bem mais perigoso. E ele tinha esse autolesivo, né? Então, ele já tinha se cegado de um olho, então, como ele já era mais velho, você via completamente a visão, e, obviamente, ele já estava perdendo o outro. Aliás, que é uma incidência muito maior do que as pessoas imaginam, entendeu? Isso aí acontece demais. Eu já vi vários pacientes aqui no Brasil com perda total ou perda parcial da visão, por conta disso. Mas esse menino morava nessa condição, essa mãe já tinha sido isolada de todo mundo, porque ela era mãe cruel, que trancava a criança numa jaula. A criança, né? O rapaz de 29 anos. E a gente chegou lá... basicamente um time de pessoas com muita vontade, mas pouco treinamento ainda. Na época, as meninas estavam começando. Hoje em dia, elas são todas... Do afeto, né? Na Associação Afeto. Era uma associação sem fins lucrativos, que fazia um trabalho bem legal lá naquela região. Presidido pela maravilhosa Ângela, pela né? Uma Ângela, pessoa extraordinária. Uma pessoa que não passa pela sua vida desapercebida, né? Uma pessoa histórica na luta histórica pelo autismo na militância, Brasil. Assim, a Ângela é uma das pessoas que a gente tem mais zelo e respeito aqui em termos de associações e tudo. E ela foi a pessoa que me trouxe para ver o Breno, entendeu? Ela falou assim, eu quero que você vá ver lá ele. Você já sabe, pronto, vai lá ver. Aí fui lá ver. E chegando lá, a gente falou, galera, vamos ter que tirar o rapaz daí, né? Vamos ver o que a gente faz. E foi uma delícia, Luciano, porque a gente começou abrindo a porta. Ele fechava. Né? Ele estava tão acostumado, aquilo era a segurança dele. Entendeu? Hoje eu vejo isso até como parte da função do próprio comportamento, mas ele fechava, ele tinha muita resistência de deixar a porta aberta. Então a gente ensinou ele a ficar com a porta aberta primeiro. Depois a gente foi ensinando ele a fazer coisas em outras partes da casa. A gente ensinou ele a fazer troca de packs. Eu achei esse vídeo outro dia, dele fazendo as primeiras trocas de figurinha, assim, sabe? Para pedir alguma coisa para uma pessoa. Mas foi a primeira vez que ele interagiu com outras pessoas, entendeu? E no fim desse período... tecnicamente, foi a coisa menos sofisticada que eu já fiz na vida. Tá? Porque o que envolveu? Envolveu falar assim, vamos tirar ele daí? Vamos ensinar ele a fazer coisas em outros espaços da casa, vamos ensinar ele a ir para lá quando ele estiver agitado, ele quiser se acalmar, vamos. Então ele foi aprendendo a fazer isso, ele ia para esse lugar, ele gostava desse lugar, dava tranquilidade para ele, beleza. Só que a porta fica aberta, coração. Você fica aí dentro, você encosta, né? Se você quiser fechar a porta você fecha, né? Mas não encosta, né? Encosta, você não vai viver trancado e as pessoas não vão viver com medo de você. E ele, lá pelas tantas, ele gostava tanto que ele fugiu uma vez. Ele foi... o cara da padaria trouxe ele de volta. Que ele saiu para andar na rua. E hoje em dia ele é parte da família, sabe? Então foi muito legal, porque não envolveu sofisticação técnica. Envolveu um pouco de... Eu acho que o maior herói dessa história foi a Ângela. Entendeu? Não teve outra. O maior herói dessa história foi... Para com isso, ó. Faz isso acabar. Essa mãe estava isolada a ponto... E ela não era uma mãe negligente, tá? Ela cuidava daquele rapaz. Então, vai o dentista, vai o médico. Só que tudo tinha que ir em casa, né? Para atender ele lá. Agora, essa mãe tinha recursos, né? Você imagina o que está passando essa mãe sem recursos. Entendeu? Então, assim, por um lado, é uma história... bem legal, porque mostra que, do ponto de vista técnico, não é tão de alta complexidade, é uma coisa que vai depender mais de treinamento, de uso de protocolos e etc. Por outro lado, é uma coisa que você se pergunta, né? E a pessoa que não tem recursos para garantir isso, como é que tá? E por isso que eu considero o Estado, nesse sentido, desculpa usar essa palavra, irresponsável. Porque a gente não está falando de uma população de 1 a cada 31, tá? Não é 1 a cada 31 que apresenta esse tipo de comportamento. Estou falando 1 a cada 10 mil, entendeu? Que chega nesse nível. Será que a gente não pode fazer nada por eles? Entendeu? Será que a gente não pode tratar essa população com um pouco mais de atenção, a despeito do poder aquisitivo e dos recursos? Porque não é 1 a cada 31 que vão ter esse nível de dificuldade, esse nível de risco. Olha, eu tenho muito contato com pessoas da comunidade. Todo lugar tem pelo menos uma pessoa que está em casa amarrada. Toda cidade, né?
algumas, né, uma cidade como essa, que tem quase 1 milhão de habitantes, tem algumas pessoas em casa, amarrada, com uma família destruída, psicologicamente, inclusive, né? E que não tem acesso a nada. E que é criminalizada por todas as pessoas que estão no seu entorno. Exatamente. E agora você pensa o seguinte, São José dos Campos, quantas pessoas amarradas você tem aqui? 20. Tá? 20 provavelmente até muito. Será que São José dos Campos não consegue dar conta dos raios dos 20? Você está falando de 20 pessoas, cara. Você está falando de dar atenção para 20 indivíduos. Vai custar caro? Vai. Mas não é todo mundo. Não vai ser todo o autista, não vai ser toda pessoa com deficiência intelectual. Vão ser aquelas que precisam. Né? O que a gente precisa é criar os critérios para poder disponibilizar recursos e disponibilizar técnico, né? Claro. Eu me lembro que teve um caso, não sei se você lembra, que passou no Profissão Repórter, que era o caso do André, que era um menino também amarrado, com um cadeado, um negócio bem, bem difícil, assim, uma família com mais dificuldades. Fernandópolis, Aí, eu tenho umas memórias fotográficas também. E aí, o que é interessante é o seguinte, eu me lembro da resposta da prefeitura. A resposta era assim, nós fizemos tudo que existia, o problema é que ele não responde a nada. Essa era a resposta da prefeitura. Veja, eu quero chegar nesse ponto da resposta, mas o problema é que eles não tinham feito nada que tinha evidência. Nada que funciona foi feito. Exato. Você reza uma missa, você faz uma dança, você faz não sei o quê. Eu gastei fortuna, você não fez nada que tá indicado para você fazer. Você não fez porra nenhuma, né? E é um caso. Pois é. Então, assim, conseguimos contratar a equipe que consegue lidar com isso? Conseguem, cara. Vai custar caro, o cara tem que vir de um seu. Vai, é um caso, meu irmão. Ou então aprende. Você não quer pagar, nem aprende, não tem problema. Vai vir aqui, traz um consultor, faz alguma coisa. Acabou. Traz alguém baseado em evidência, por favor, para olhar a coisa aqui. Exatamente. É isso. Agora, tem casos em que a efetividade ela é muito complicada, que você tem... Aí você tem casos, por exemplo, de função sensorial e tal. Eu queria que você falasse desses casos em que você não consegue zerar, em que a dificuldade é muito grande. Os casos você falou, né? De função sensorial. São certamente os mais... não são os mais difíceis do ponto de vista técnico e são possivelmente os mais refratários, né? À intervenção comportamental. Então, acho que a gente até considera a possibilidade de transtornos motores sensoriais e etc. como um possível determinante para além do reforçamento. Né? Então, você vai falar reforçamento automático, não sei exatamente se é isso, talvez seja um transtorno motor sensorial, etc. Basicamente, assim, indo na literatura do Hagopian, por exemplo... Tem uma coisa muito boa recente, né? Ele é muito bom, assim, e eu tenho uma história muito íntima com essa linha de pesquisa, porque o aluno dele que publicou com ele foi foi um dos terapeutas do meu time. Então, a gente trabalhou juntos no que ele chama de paciente zero do subtipo 3. E aí, no caso desses comportamentos autolesivos mais graves, esses de cegueira, não sei o quê, em geral tem fatores sensoriais envolvidos, seja de natureza, vamos dizer assim, não voluntária, ou seja, não reforçamento operante, ou de comportamento operante, eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão. Mas a gente percebe que são comportamentos menos sensíveis a manipulações ambientais, isso é fato. Então, eles são mais resistentes a intervenção. Então, a classificação de subtipos do Hagopian, na minha opinião, é muito útil, porque ela permite que a gente tenha para quem não conhece, dá uma olhadinha, textos de 2015, 2018 e agora um mais recente, alguns mais recentes. Tem um, particularmente, que ele fala dessa questão da responsividade, né, à manipulação ambiental. Mas, basicamente, ele fala assim, olha, desses comportamentos, tem uns que são mais fáceis de tratar, respondem melhor, que são os comportamentos que têm uma função social. Depois tem uns que são mais difíceis, porque são mantidos por consequências sensoriais ou que são mantidos por razões não voluntárias. Mas eles competem com outras coisas. Então, também é fácil de tratar. E tem uns que não respondem a porra nenhuma. Né? Então, que você tenta isso, ele tem um prognóstico muito ruim. Então, tem, de fato, um conjunto de comportamentos que tem um prognóstico muito ruim. Né? Então, a gente espera, a gente tem esperança que junto com, provavelmente, a clínica médica, a gente vai conseguir chegar em alguma coisa que produza resultados mais satisfatórios. Então, se esses subtipos forem aplicados, por exemplo, para ensaios clínicos, no estudo de redução de autolesivo, eu acho que vai gerar resultados mais produtivos do que simplesmente autolesivos de uma maneira geral.
Você entendeu? Se você for fazer um ensaio clínico sem classificar os subtipos, você vai falar, puta, nada funciona. Mas se você talvez pegar subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, socialmente mediado e medir separadamente, talvez você tenha resultados melhores. É uma coisa que eu gostaria muito de ver ainda. E o Hagopian estava nessa direção. O problema é que fazer uma clinical trial dessa natureza lá nos Estados Unidos é quase impossível. Mas ele tinha essa intenção de fazer. Ele está fazendo uma clinical trial diferente agora, né? Que não termina nunca. De tratamento, mas não é de medicamento. De qualquer maneira, hoje em dia você tem vários recursos para tratar disso, entendeu? Então, a gente tem, nesses casos de autolesivo muito grave, tem linhas de tratamento. Então, o caso que eu te contei, que eu fui até o Rio Grande do Sul para ver, eu olhei para o caso e falei assim, é difícil, mas dá para fazer. E a gente vai zerar. Entendeu? Então, hoje o paciente está zerado, mas ele tem ali os recursos dele. Foi difícil de fazer? Foi. Mas dá. Aquele era um subtipo 3. Subtipo 3 responde melhor mesmo. Então, zera. O subtipo 2 talvez nunca zere. Talvez nunca zere. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Aí tem a importância dos equipamentos de proteção, dos recursos de manejo, do tratamento medicamentoso e etc., que tem que entrar junto. Tem que ser multidisciplinar, né? O que eu vejo no Brasil é o seguinte, tá com comportamento agressivo, medicação. Mas tá com comportamento agressivo, então tá bom, então aumenta a medicação. Então vamos dobrar a medicação. Dá mais uma medicação. Dá mais uma, faz um combo, né? Eu queria que você falasse desse papel da medicação. Na verdade, eu acho que o médico é refém, tá? Porque o médico estudou para fazer isso, Luciano. O que o cara vai fazer, né? O cara vê um paciente uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, e ele é o cara que vai responder a uma emergência ou uma dificuldade comportamental no meio da noite, e etc. O que ele pode fazer? Ele pode receitar remédio, né? Ele não vai poder fazer, ele não estudou para fazer outra coisa. Então, o que precisa ter junto com esse médico é uma intervenção comportamental. O que eu vejo hoje em dia dos médicos mais atentos, vamos dizer assim, é que eles exigem uma intervenção comportamental junto com o tratamento medicamentoso, porque eles sabem que o tratamento medicamentoso... Porque, veja, existe a terapêutica, né, médica, eu estou usando remédio porque ele produz resultados terapêuticos, e estou usando remédios como contenção química, né? Então, o que acaba acontecendo é que eles usam remédios que eram para ter um propósito terapêutico, uma terapêutica médica, eles usam com propósito de sedação, muitas vezes. E o que você acaba vendo? Se o médico não faz isso, se o médico não fala, aumenta, bota mais um antipsicótico, dobra isso, dá um Fenergan junto. Fenergan eles adoram. Se ele não faz isso, o que a família faz? Liga para outro médico. O outro médico vai fazer. O resultado vai ser sempre o cara polimedicado, às vezes com umas subdoses ridículas. Ele toma 1 miligrama de risperidona, 5 miligramas de Aristab. Quando você vê, ele está tomando 12 antipsicóticos, todos numa dose baixa. Você não sabe o que está acontecendo, mas se você mexe em alguma coisa, dá merda. Né? Então, é isso que tem sido feito. Por quê? Porque é mais barato, né, Luciano? Então, é mais fácil. Liga para o médico. Né? Então, os convênios devem amar isso. Porque você vai pagar um fulano R$150 a hora e o fulano vai resolver esse problema durante a noite. E eu acho que a família também tem um histórico de aprendizagem, que o que funciona é remédios. Nem sabe o que é intervenção comportamental. Culturalmente. E o que funciona é alguma coisa que para esse comportamento agora. E talvez seja só remédio naquele momento. Sim. Né? O nosso comportamento também é governado por suas consequências. Né? Então, na hora que a gente dá o remédio e a criança faz uma cara feliz e dorme, o que isso fez? Além de sedar a criança e ela dormir feliz, reforçou o seu comportamento. Claro. Né? Então, eu acho que o nosso comportamento, o comportamento das famílias é reforçado pelo uso. De vez em quando eu tenho que fazer fisioterapia. Se alguém me dissesse, ou você faz fisioterapia ou toma essa pílula aqui. Na hora. Exatamente. Só que na família, no caso, a gente teria que ver que, tudo bem, ele pode resolver aqui agora, eventualmente, dependendo da dose. Mas, como ele não vai aprender a lidar com isso, esse problema você só está adiando para quando ele for mais forte. Exatamente. Aí eles chegam para mim quando tem 14 anos e falam assim, não, ele era ótimo, ficou ruim agora. Garanto que era ruim antes. Só que era menos, né? Era menos peso, era menos tamanho. Ou tinha outras medicações que deixaram de ter feito, reduziram. Exatamente. Você citou agora há pouco equipamentos de segurança. O que é, como usar, quais são os critérios, diretrizes?
não é um assunto curto, né? Então, eu acho que a gente pode até pensar em, de repente, fazer isso num simpósio uma hora dessas. Mas, basicamente, pelo menos, eu separo equipamentos em equipamentos de proteção individual da equipe, equipamentos de proteção do paciente ou do cliente e equipamentos de contenção ambulatorial. Além de contenção de leito, mas esses eu não uso. Então, o que seria contenção ambulatorial, para mim? De novo, cai no ato médico, tá? Então, você tem que arrumar um médico que faça esse negócio para você, porque não é você que vai fazer. No meu caso, eu vou atrás deles e falo, eu quero fazer isso, doutor, se o senhor pode me recomendar, eu tenho que fazer isso, não posso fazer diferente. Quando eu vou usar? A contenção mecânica, ela é um recurso ambulatorial, ela é um recurso que vai imobilizar alguma parte, mas não vai impedir o sujeito de andar. Então, em alguns casos de autolesão, principalmente, em alguns casos eu estou falando, né? Que é muito raro. Que é muito raro, que é mais raro do que pouco, é muito raro. Em alguns casos, a gente usa com um propósito terapêutico definido. Por que eu estou falando isso com tanto cuidado? Porque as pessoas têm uma ideia de que fala assim, ele está batendo na cara, então eu vou botar uma órtese no braço dele, ele vai parar de bater na cara. Vai, caramba! Ele vai meter a cara na quina da mesa, ele vai meter a cabeça na parede, ele vai meter o joelho na testa, ele vai fazer outra coisa. Então, não é tão simples assim, para começo. E depois, não é recomendado para a maior parte dos casos. É muito raro isso ser a medida terapêutica correta. De qualquer jeito, então, a contenção mecânica ambulatorial. Já o equipamento de proteção é aquele que a gente vai falar assim, putz, vamos... você tem uma sala que tem um certo acolchoamento. Aquela sala, aquilo ali eu poderia chamar de um equipamento de proteção. Tá? Então, você tem uma sala que é protegida. Tá? No caso da sala que eu vi aqui, ela tem uma proteção razoável, provavelmente vai impedir a pessoa de se machucar, e não permite, mas ela não ela não vai deixar que a criança fique se batendo eternamente, entendeu? Então, não é um acolchoamento que permite... vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque permite negligência. Por quê? Nos Estados Unidos, olha que interessante, a gente tinha lá no New England Center 2 tipos de sala. Uma que tinha proteção e outra que não tinha proteção. Por quê? Porque a que tinha proteção só podia ser usada, tinha que ser usada para os pacientes financiados por Nova York. Já os pacientes de Massachusetts tinham que ficar sem o acolchoado. Nossa, Meca, por quê? Porque se eles ficarem na acolchoada, segundo a visão de Massachusetts, é mais provável que ele seja negligenciado ali e fique lá batendo a cabeça enquanto a pessoa se ausenta. Então, era proibido usar isso em Massachusetts. Já em Nova York, era proibido não usar. Você entendeu? E como a gente atendia pacientes do país inteiro, que eram os pacientes mais graves do país inteiro, a gente tinha que ter 2 formatos de serviço. Né? Então, esse é um exemplo de equipamento de proteção. Capacetes, às vezes, são equipamentos de proteção, mas quando você vai ver, não estão protegendo porra nenhuma. Né? Então, a criança já usa como uma forma de autocontrole. Aí é uma outra coisa. Né? Então, antes chamava autocontenção, agora a gente tem usado autocontrole. Mas, então, o equipamento de proteção você pode ter que usar. Eu vi também algumas coisas, essas que a gente também usa. Né? Por exemplo, usa esses acolchoados. Pô, se a criança começa a bater a cabeça numa parede, você tá com ela, você não vai deixar ela arrebentar a cabeça. Tá? Você pode imobilizar ela ou você pode simplesmente proteger a cabeça. O que é menos restritivo? O que é menos invasivo? Eu usaria o acolchoado. Principalmente um que você consegue pôr e tirar. Né? Então, ele é indicado para justamente você não ter que botar a mão no cara. Porque botar a mão no cara é muito invasivo. Né? Então, a gente não quer fazer isso. Tudo que a gente puder fazer para não fazer isso é bom. Então, se você consegue evitar com uma medida desse tipo, em carro, muitas vezes a gente sugere o uso desse tipo de coisa para não bater no vidro. Então, esse é um exemplo. Joelheiras. Não existe uma indústria muito boa focada nesse tipo de material, então a gente acaba emprestando, né? Capacete de taekwondo, caneleira de muay thai, tem vários... a gente, no Grupo Método, pelo menos, a gente tem adaptado. A gente já resolve um pouco, né? Já estamos caminhando para o final, mas eu quero fazer uma pergunta agora que eu acho que ela tem a ver com essa esperança, essa visão que a gente tem. Você falou de coisas muito complexas. Aprender a fazer análise funcional é difícil, aprender a intervenção é difícil, aprender protocolo de segurança é difícil. Vamos imaginar
que a gente tem um problema de acessibilidade muito grande, que isso aqui ficou mais para frente. Mas a gente conseguiu só ensinar uma coisa, e essa coisa é muito mais fácil de ensinar, porque pode ser várias pessoas, por vários motivos, que é prevenção. O que dá pra gente alcançar só com prevenção de comportamento problema, se fosse universalizado? Muita coisa, muita coisa. Primeiro que se você for pensar o comportamento problema, não como o comportamento problema, quando ele ocorre na sua pior forma, mas toda a evolução daquele comportamento problema, por que ele ocorreu e etc e tal. A maior parte deles, você poderia ter eliminado antes dele ocorrer, né? Então, se você sabe que o fulano... Vamos botar um aluno de inclusão, tá? É uma criança não verbal, não vocal, que apresenta dificuldades de ficar sentado, que tem muito comportamento autoestimulatório, que não tem nenhum desempenho cognitivo muito estabelecido. Eu vou botar ele para fazer inclusão ali na escola e ele fica na aula, na sala, das 8 da manhã às 2 da tarde, né? Eventualmente ele vai ter problema lá dentro. Imagina se te botassem numa sala o dia inteiro, escutando um cara falando em mandarim, alguma coisa que não faz o menor sentido para você, né? Que você está vivendo outras coisas na sua existência. Isso é a antiprevenção. Né? Isso é assim, eu estou evocando o comportamento problema. Pedindo, eu estou chamando, venha comportamento problema. Então, assim, se você tirasse erros grotescos como esse... você já eliminaria pela metade, você entendeu? Aí depois, se você começar a refinar, falar assim, não, mas tudo bem, então vamos fazer outras atividades com ele que sejam mais adequadas e não sei o quê, não sei o quê. Olha, mas ele tem... Eu consigo evitar que ele passe por aquele lugar e passe por aquele outro. Eu consigo adequar a rotina dele. Eu consigo adequar as demandas que eu coloco para ele. Os itens e as atividades que ele tem acesso, eu consigo entender que o comportamento dele ruim não é parte da maldade dele, mas é parte da forma como ele interage com o ambiente. Então, eu acho que se as pessoas tivessem clareza disso, elas conseguiriam focar muito mais na prevenção, porque, na minha opinião, é esse o foco. A emergência é quando tudo deu errado, e não é para dar errado. Eu tenho discutido muito recentemente o valor das escolas especializadas e salas especializadas. Mas nós estamos num momento tão anterior que, só para você ter uma ideia, na grande maioria, ou quase totalidade das universidades e do Ministério da Educação, órgãos importantes, eles dizem que não pode nem fazer plano educacional individualizado, não pode ter nenhum objetivo individualizado. Quer dizer, quão distante nós estamos dessa realidade? Então, isso é uma diferença de visão muito profunda, né? Porque, para mim, é o contrário, né? Cada um deveria ter um plano no mundo. Então, se você for olhar nos Estados Unidos, você sabe que você tem o IP, né? Então, se a pessoa tem a necessidade de uma adaptação curricular, qual é a premissa que sustenta uma visão como essa? Qual é a sua crença de que todo mundo vai ter o mesmo currículo e esse currículo é adequado para todo mundo? Que todo mundo vai ter os mesmos objetivos e esses objetivos são adequados. Todo mundo vai ter a mesma mídia de ensino e isso vai ser adequado para todo mundo. Qual é a premissa que sustenta isso? Como isso faz sentido? Né? Não existe uma forma de... A educação no Brasil é arcaica. Eu não acho que seja muito melhor em outros países. Eu acho que a educação sofre de uma coisa chamada medo de evidência. Né? Ela é muito ideológica. Então, ela vai ser melhor o dia que for menos ideológica. Mas, de uma maneira... Tudo vai ser, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que o grande problema para a gente é isso, que a gente quer que seja desse jeito que a gente idealizou. A educação tem que ser assim. Ele tem que aprender a diferença do certo e do errado. Querido, ele ainda não viu a diferença do preto e do branco. Ele não vai saber, não vai diferenciar o certo do errado desta forma que você tem no seu currículo. Talvez ele aprenda de uma outra forma. Ele vai aprender a fazer escolhas de uma outra forma. Então, eu acho que a gente está indo no caminho contrário, sabe? Nessa área aí de educação, pelo menos. Então, nós não é só que estamos cometendo erros, nós estamos a visão de mundo incompatível. Isso é um pepinaço para resolver, né? A gente está falando de uma coisa que não é o lugar que a gente está indo. Né? Então a gente fala assim, a gente quer todo mundo tratado bem, a gente quer todo mundo sem trauma, a gente quer todo mundo feliz.
e estão fazendo exatamente o contrário. Eu tenho um casal de amigos que mora em Nova York, né? Tem um filho autista lá. E aí eu tava conversando com ele, eles estavam dizendo, nós fomos na escola, porque tava mudando o IP e tal. Isso faz um tempo, faz um ano, talvez. Aí eu falei, legal. Aqui no Brasil, você acredita que tem uma galera contra o IP? Aí ele falou assim, não, você deve estar confundindo, é um problema de tradução, Luciano. IP é Individualized Educational Plan. Eu falei, eu sei que é. Ele falou, mas como que estão contra? Nossa, foi uma ferramenta de garantia de direitos nos Estados Unidos sem precedente, Luciano. Entendeu? Isso garantiu para as pessoas direito à educação. Na legislação original, é assim, qualquer pessoa com o coração batendo tem direito à educação. Né? Então, se a pessoa está viva, ela tem direito à educação. Você vai ter que fazer um IP. Né? E a gente está dizendo o contrário. Se a criança não... É incoerente, né? Você fala assim, pô, não tem. Faz sentido. Não. Meca, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Foi um papo, assim, acho que as pessoas que assistiram até o final... com certeza saíram desse papo muito melhor do que entraram. Muito obrigado. Valeu, cara. Um prazer. Gente, um abraço. Tchau pra vocês.